Seja bem-vindo você que está chegando. Existem duas coisas que precisa estar claro na sua mente, duas coisas que precisa estar claro dentro de você, para você entender o mover de Deus e para você não desistir do que Deus tem na sua vida. Existem duas coisas que, por causa da falta desse entendimento que eu vou te falar, pessoas estão sendo impedidas de viver o extraordinário de Deus, de viver na presença de Deus, de viver as bênçãos de Deus, de viver algo completo, algo poderoso que Deus tem para a vida delas. A Bíblia fala que o meu povo foi vencido porque faltou o conhecimento, né? E eu creio que com essa palavra aqui, Deus vai trazer o entendimento que você precisa para continuar avançando. E depois nós vamos orar e você vai colocar aqui o seu pedido de oração. Então, escute bem. Aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Mas Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Escute bem. Primeira coisa. Deus sabe o seu limite. Deus sabe até onde Ele pode permitir uma prova com você. Porque a nossa vida é espiritual. E nós somos seres espirituais tendo uma experiência natural. Então, nós somos, né, nativamente espirituais. Tem um estudo de alguns anos atrás, que eu gosto muito, que ele ensina isso, né, quando fala ali sobre discernir a voz de Deus e tal. Então, nós precisamos partir do princípio que Deus, Ele tem um caráter. E Deus é um pai. E um pai que cuida. Sabe? Eu creio que a nossa vida está no controle de Deus. Agora, tem pessoas que por causa da sua decisão, tem pessoas que tomam decisão, tem gente aqui que Deus está falando de decisão já tem alguns dias aqui. Então nós precisamos ficar atentos. Tem pessoas que acham que estão no seu limite e tomam uma decisão sem orar antes, sem ter uma confirmação antes, porque acha que vai ser bom, porque acha que é isso que Deus quer. Né? A não ser que você já vem andando com Deus e Deus fala, eu tenho tal coisa para o seu futuro. Mesmo assim você deve orar antes. E tem pessoa que fala assim, eu já cheguei no meu limite. Né? Mas a Bíblia está dizendo aqui, tem uma outra versão que fala assim, que não veio até você tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Quer dizer, Deus sabe até onde a sua humanidade pode suportar. Deus sabe até onde a sua condição humana, sua condição emocional ou física, Deus sabe até onde você pode suportar. E aí, nesse limite que nós temos, Deus vai vir com um escape espiritual. Deus vai vir com algo interno. E quais são as duas coisas que eu falei aqui para você? A primeira, tem coisas que Deus vai mudar fora de você. E tem coisas que Deus vai mudar dentro de você para você lidar com uma situação difícil. Com uma situação que é desafiadora para você hoje. Mas o que é desafiador para você hoje, eu declaro que Deus vai te capacitar tanto que você vai vencer. Você vai superar, você vai vencer esse desafio. Sabe? Escuta bem, tem coisas que Deus muda externamente. Tem coisas que Deus faz no externo. Tem coisas que Deus faz no material. E Deus faz isso sim. Você vai ver durante toda a Bíblia Jesus fazendo os milagres, Jesus restaurando, Jesus operando, Jesus restaurou, mudou a sorte de Jó, restaurou e ficou melhor, a situação de Jó ficou melhor do que era antes. Você vai ver Jesus curando enfermos, né? Então Deus faz sim coisas externas. Deus faz coisas, muda coisas fora de você. E tudo que Ele não mudar fora, escuta isso aqui, tudo que Ele não mudar fora de você, Ele vai mudar dentro de você, para que você possa suportar.
E não só suportar, eu creio que Deus está querendo trazer vitória interna para pessoas que estão aqui. Sabe, parece que a gente vive numa geração hoje que estão olhando muitas coisas externas. E Deus faz isso sim. Não entra em dicotomia, uma coisa ou outra, não. Deus faz milagres, Deus muda a história, Deus vai mudar a sua história, Deus não vai te deixar assim. Mas tem algumas coisas que Deus permite que aquilo fique. Olha só o que a Bíblia diz, ó. O apóstolo Paulo orou por algumas vezes para que fosse tirado dele aquele espinho na carne, o mensageiro de Satanás para esbofetear, né? E Deus não permitiu, por causa da grandeza das revelações que ele recebeu, Deus permitiu que ele continuasse com aquele espinho na carne, como se fosse hoje uma oração não respondida. Mas Deus capacitou ele a continuar no propósito, continuar dentro do que Deus queria que o apóstolo Paulo fizesse. Você vê isso? Então, para mim, o espinho na carne de Paulo, espinho na carne de Paulo. Olha o que a Bíblia diz: o mensageiro de Satanás para me esbofetear. Quer dizer, era uma mensagem que era falada contra ele, que era algo que era falado, jogado na cara dele, algo talvez que ele já tinha feito, porque ele não estava seguindo Jesus por um tempo. Ele era perseguidor, depois passou a anunciar Jesus, a cumprir um propósito espiritual, um propósito de Deus. Agora, escute bem, onde se esbofeteia? No rosto, E tinha o quê? Uma mensagem que era jogada no rosto. Quer dizer, é uma perseguição por onde ele passava. Existia alguém sempre tacando algo na cara dele, algo que já tinha passado, algo que já tinha resolvido. Sempre que o inimigo não pode mais paralisar você, ele vai tentar trazer alguma coisa do seu passado. Seja num sonho, seja através de alguma pessoa que está com a fraqueza e não está dando espaço para o inimigo. De alguma forma, ele vai querer ressuscitar o seu passado, mas não vai ressuscitar coisa nenhuma. Você está ouvindo? Então, o que significa isso? Esse é só um exemplo, O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, mas ele não parou. Você também não vai parar. Você também não vai desistir. Você vai avançar. Tem coisas que Deus vai mudar fora. Tem coisas que Deus vai fazer fora. Mas tem coisas que Deus vai te dar uma capacidade de suportar, uma capacidade de superar, uma capacidade de avançar, apesar desse desafio para você. Apesar desse problema. Sabe, tem coisas que Deus restaura fora. E tem coisas que Deus te fortalece tanto por dentro para você vencer, para você superar essa situação externa. Deus está liberando poder, Deus está liberando força, Deus está dando entendimento que você precisa para você avançar. E você não vai ser paralisado nessa situação, viu? Não vai. Não sobreveio até você tentação que se não fosse humana. Tem uma outra versão que fala assim: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Você vê? Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. Você está ouvindo? Deus está dando força, Deus está dando condição para você suportar essa dor, para você suportar esse sofrimento, e Deus vai te dar condições para sair dessa situação. Você está ouvindo isso? Você não vai ficar nessa situação, essa situação não vai te paralisar, essa situação não vai te vencer, esse gigante não vai te matar, não, pelo contrário, Deus está te dando força para suportar, e assim você vai poder sair dela, diz lá na linguagem de hoje. Você está vendo isso? Então, tem coisas que Deus muda do lado de fora, e tem coisas que Deus muda do lado de dentro. O exemplo que estava vindo para mim é sobre José, que ele é tirado da prisão, e Deus agiu, Deus agiu para que José ele ocupasse uma alta posição no Egito. Você está ouvindo isso? Tem pessoas aqui que Deus vai te colocar em uma alta posição. Tem pessoas aqui que Deus vai trazer um tempo de honra. Tem pessoas aqui que Deus vai trazer um tempo de recompensa. Tem pessoas aqui que Deus vai trazer um tempo de
tanta bênção sobre você, sabe? E você vai saber que isso aí foi a mão de Deus na sua vida. Você está ouvindo? Agora, pode ser que algumas orações, alguns desejos que você tem, pode ser que Deus está vendo alguma coisa que você não está vendo. Então, Deus vai te dar a capacidade de suportar e de sair dessa situação, de superar. Sabe, Deus é um Deus que está sempre agindo para que as pessoas venham superar. E você vai superar. Essa é uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Tem gente que nem entrar aqui na oração hoje, e Deus falou, você vai entrar. Por quê? Porque tem uma palavra lá para você. Então, essa tentação, esse problema, essa situação, Deus está te dando a capacidade de superar, de suportar e de sair dela. Agora, Deus vai fazer muitos milagres na sua trajetória. Mas pode ser que algum pedido de oração ou outro, Deus não responda do jeito que você está esperando. Por quê? Porque Deus vai te dar a capacidade de suportar. Deus vai fazer alguma outra coisa que talvez você não pensou, que você não imaginou. Deus vai fazer alguma coisa diferente, mas o que você precisa saber é que Deus tem um plano e Deus quer guiar a sua vida. Agora, isso também eu creio que muitas vezes não é automático. Nós precisamos orar, nós precisamos estar conectados com Deus para saber o que realmente Ele está querendo. Aqui em Atos 9, vem aquele exemplo que eu falei para vocês. A transformação de Saulo para Paulo, de um perseguidor para um apóstolo de Jesus. Você vê isso? E, sabe, Deus vai começar a mudar pensamentos. Deus está te trazendo um crescimento espiritual com essa palavra, sabe? Deus vai fazer muita coisa grande na sua vida. Deus vai fazer muita coisa extraordinária. Eu declaro todo tipo de milagre vindo sobre a sua vida. Deus me deu um nome aqui antes de eu entrar, Amanda, que Deus está curando. Deus está curando você de uma forma completa. Você que está aqui, que é Amanda, ou alguém que está orando por uma pessoa que chama Amanda, Deus está vindo com uma cura, sabe? Uma cura completa. Creio que é uma cura no emocional. E Deus falava que tem uma pessoa aqui que chama Amanda que se afastou da presença de Deus. Sabe? Mas Deus está te convidando de volta, Deus está te chamando de volta. E Deus está falando que Ele está vindo com uma cura interna. Ele é seu Pai, Ele cuida de você. E Deus tem um propósito que ainda vai ser concluído na sua vida. Você está ouvindo? Uma palavra que Deus está me dando antes de eu entrar aqui. Agora, Romanos capítulo 12, versículo 2, isso é muito importante. Fala sobre a renovação da mente, né? Agora, quando Deus está te falando uma palavra, tem duas coisas que você precisa saber: o fato e a verdade. Uma coisa é o fato, é a realidade, que você não pode negar. Tem uma realidade aí que está ruim, tem uma realidade aí que está acontecendo, isso é real. Agora, tem uma coisa que é a verdade. O que é verdade? A verdade é o que Deus falou. A verdade é que Deus falou que vai agir na sua vida. A verdade é que Deus está falando, tem coisas que eu vou mudar do lado de fora, e tem coisas que eu vou fortalecer dentro de você, que eu vou fazer dentro de você, sendo fortalecido com poder no homem interior. Você vê? Então tem coisas que Deus muda fora, e tem coisas que Deus muda dentro. Agora, como que eu vou agir a partir de hoje? Em todas as coisas, eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Eu sei que eu já li algumas vezes esse versículo aqui, mas eu vou ler mais uma vez e nós vamos orar. Enquanto isso, você coloca aí, eu tenho o meu pedido de oração. Eu queria você colocando agora, eu tenho o meu pedido de oração. Romanos 12, versículo 2 diz, e não vos conformeis. Por quê? Em um novo tempo, você não pode mais pensar conforme o mundo. Você não pode pensar mais conforme a maioria das pessoas, não. Você tem que pensar conforme Deus pensa. Você precisa pensar conforme a mente de Deus. E aqui diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem uma versão que eu estou gostando muito de ler, vou indicar para vocês, que é a NVT, que fala assim, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus para vocês. Vou abrir um parênteses aqui, nós vamos orar. Coloca aí, eu tenho meu pedido de oração. Tem pessoas que vão ser salvas, mas não vão viver o chamado de Deus, a missão que Deus tem enquanto está nessa breve passagem aqui na terra. Tem pessoas que vão ser salvas, mas não vão viver algo que Deus tem para elas, sabe? E isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque Jesus fez uma oração. Seja feita assim na terra como no céu. O que é o Evangelho? O Evangelho é a manifestação, mesmo que parcial, é a manifestação do céu aqui na terra. Quando uma cura acontece, o reino dos céus chegou. Quando uma libertação acontece, é o reino dos céus, é o reino de Deus aqui na terra. Quando as manifestações sobrenaturais acontecem, é o reino de Deus se manifestando aqui na terra. Deus tem sido tão bom que em cada culto nós temos tido alguma experiência. E ontem alguém veio me contar, enquanto estava tendo a ministração, sabe? Tinha várias manifestações sobrenaturais. Deus estava falando diretamente com as pessoas. Outras pessoas também estavam recebendo palavra, né, através da ministração. E tinha uma pessoa lá, até as pessoas choram, né? Tinha pessoas chorando, tinha pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus, né? E o que é isso? A manifestação do poder de Deus, da presença de Deus. É o reino dos céus, é o reino de Deus se manifestando aqui na terra. Você está vendo? Então, a gente não precisa imitar o mundo. Pelo contrário, vem e vê. Você vê? O mundo vem e vê o que Deus está fazendo. E o Espírito Santo atrai essas pessoas para a presença dele. Sabe? Eu creio que Deus está chamando muitos aqui para um tempo de jejum, de oração, para Deus expandir a sua visão. Tem gente que só fica esperando Jesus voltar, e esse é o nosso anseio, a gente deve orar por isso. A gente faz reunião de adoração, né? Clamando pela volta de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele não tarda para cumprir a sua promessa, mas que ele aguarda que todos cheguem ao arrependimento. E como vai chegar ao arrependimento se você não estiver vivendo o seu chamado? Se eu não estiver vivendo o meu chamado? Se eu não estiver vivendo a missão que Deus me deu? A nossa missão se resume em os céus se manifestarem aqui na terra. Quando cura acontece, é o céu se manifestando. Quando libertação acontece, é o céu se manifestando. Quando manifestações sobrenaturais acontecem, quando uma pessoa é transformada, quando alguém entrega a vida para Jesus. Nós temos vivido isso. O que é isso? É o reino dos céus se manifestando aqui na terra. Coloca aqui, eu tenho o meu pedido de oração. Eu tenho o meu pedido de oração. Coloca aí, eu tenho o meu pedido de oração, e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Eu creio que os céus vão se manifestar sobre a sua vida nesse momento de oração. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada um que está aqui. Que o Senhor venha dar forças para suportarmos, e também venha orar para que cada um que está aqui, que o Senhor venha fazer milagres externos, milagres sobrenaturais. O Senhor é o Deus da providência, o Deus da cura, da libertação, da transformação, o Deus dos milagres. Eu peço que o Senhor venha agir com milagres sobre a vida de cada um que está aqui, com mudanças, com agir do seu poder, do seu Espírito em favor de cada um que está aqui. Pai, eu também peço que coisas que o Senhor não vai mudar do lado de fora, pelo menos por um tempo, eu peço que o Senhor venha nos fortalecer por dentro. Fortaleça cada um aqui por dentro, para poder suportar e para poder superar essa situação, em nome de Jesus. Eu oro por cada pedido de oração e declaro curas, declaro milagres, declaro orações respondidas, declaro famílias inteiras salvas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor venha fortalecer a cada um e trazer um tempo de respostas sobre a vida de cada um. Tem gente aqui pedindo confirmação de Deus, e Deus está falando que na madrugada, Deus vai vir com uma confirmação. Na madrugada, Deus vai vir com a confirmação, com um sinal, sabe? Deus está liberando agora uma resposta, uma confirmação
para pessoas que estão aqui, você que veio buscar uma confirmação, durante a madrugada, Deus vai vir com uma confirmação. Agora, tem gente que quer ver tudo, para depois agir. Deus não trabalha assim. Não. Deus vai falar o seu próximo passo. E às vezes ele vai mostrar um pouco lá da frente. Né? Então você vai ter que fazer o quê? Você dá o primeiro passo. E você continua em comunhão com ele. E ele vai te dar o seu próximo passo. E as coisas assim vão acontecer. Você está ouvindo? Escreve assim, ó. O que Deus não mudar do lado de fora, ele vai mudar dentro de mim. O que Deus não mudar do lado de fora, ele vai me capacitar, ele vai me fortalecer por dentro. Eu quero fazer uma última oração aqui, nós vamos agradecer. Pai, assim como a sua palavra diz, eu oro agora, segundo diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante, diz sobre ser fortalecido com poder no homem interior. Eu peço que o Senhor venha fortalecer o interior de cada um aqui, em nome de Jesus, e que também libere os milagres externos, em nome de Jesus. Milagres que precisam ser realizados externamente, eu oro por isso agora, em concordância com a sua vontade. E também oro para que situações que nós vamos ter que enfrentar, desafios para superar, peço que o Senhor também venha com o seu poder agora, sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe o poder de Deus, a presença de Deus na sua casa, agora em nome de Jesus. Esse é o nosso livro, você pode adquirir através do telefone 19995883146. Aqui eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial para você. Se você é da região de Campinas, se você é da região aqui de Campinas, tem um convite especial para você. A gente vai ter um culto especial nessa quarta-feira, 7h30 da noite. Se você estiver aqui ao redor, próximo de Campinas, você é nosso convidado especial, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Até lá!